Boa noite, seja bem-vindo ao Notas da Semana, precisamente desta semana. Connosco vai ter também aí em casa, Jorge Catarino, Dr. Jorge Catarino, do Partido Socialista, e Fernando Queiroz, Dr. Fernando Queiroz, do Bloco de Esquerda. Eu gostaria de começar, talvez justamente pelo Dr. Jorge Catarino, pelo que foi o Congresso do Partido Socialista, que parece ter trazido, até pelos diversos comentaristas e pelas diversas reações, dois grandes polos. O primeiro terá sido a vitória esmagadora de José Sócrates. O segundo terá sido a unidade que o secretário-geral conseguiu concitar em seu torno, designadamente no que diz respeito às vozes mais discrepantes e, quiçá, críticas. Estou a falar do Ferro Rodrigues, da Ana Gomes, enfim, de tantos e tantos outros que nem sempre eram unânimes em relação a José Sócrates, mas que se juntaram a ele para este combate eleitoral que se antevê decisivo, não só para o Partido Socialista, como para todos os outros partidos, mas também para o país. A pergunta concreta é: surpreenderam-lhe estes dois fatores? Segunda pergunta, que de alguma maneira se segue a esta: e agora, que força acrescida poderá o Partido Socialista ter ou não para disputar de uma forma mais aguerrida, eventualmente, as próximas eleições? Bom, em relação ao Congresso, é muito fácil responder, na medida em que eu próprio fui delegado ao Congresso, pertenço à Comissão Política Nacional, vivi o Congresso naturalmente de uma forma intensa, e aquilo que se passou, primeiro em relação à eleição, isto são eleições diretas, não é o Congresso que elege o líder. O líder no PS é eleito por eleições diretas e votação direta nas diferentes estruturas do partido. Portanto, essa eleição foi uma eleição perfeitamente aberta, não teve, aliás, concorrência, foi o candidato único, mas mesmo assim houve uma participação extremamente importante, não tenho de ideia qual foi a percentagem, foi das maiores votações que houve no Partido Socialista. Foi a segunda maior de sempre. Creio que deve ter sido a segunda maior de sempre. Normalmente a votação aumenta se há internamente, se há alguma disputa. Neste caso não houve dentro do partido quem disputasse a liderança ao José Sócrates. E, portanto, ele teve 93,3% de votação nas eleições diretas, que era aquilo que nós, que conhecemos o partido por dentro, naturalmente, tínhamos a perspectiva que ele iria ganhar. Em segundo lugar, este Congresso já foi disputado num enquadramento político pré-eleitoral. E todos nós, no Congresso, percebemos que, para além do mais, este Congresso era, sobretudo, a necessidade de uma afirmação política, um bloco em torno daquilo que tem sido as políticas que o Governo desenvolveu, e nomeadamente o Primeiro-Ministro, Secretário-Geral do PS, o que quer dizer que todos os militantes, e a forma emotiva, devo dizer-lhe que dos 17 congressos, faltei a um por doença. Fui delegado em todos os congressos desde a fundação do partido. E não me recordo de um clima de tanta emotividade. Alguma vez se emocionou durante o Congresso? Empenhamento. O discurso de abertura foi extremamente emotivo. O discurso de abertura foi um discurso que eu percebi que era um discurso para o partido e para o país. Foi uma radiografia da situação que se vive em Portugal, e, portanto, o Congresso foi, de facto, uma manifestação de um grande empenhamento em torno do líder, de um grande empenhamento em ganhar as eleições e de um grande empenhamento em torno daquilo que tem sido a obra que este Governo tem feito, quer no primeiro, quer no segundo mandato. De alguma forma, estas eleições são sui generis, porque pela primeira vez, as grandes opções estratégicas que os partidos podem apresentar
ao eleitorado, vão estar, não direi ultrapassadas, mas extremamente condicionadas por aquilo que for o resultado das negociações da equipa que está cá do FMI e do Fundo de Resgate Europeu, da Comissão Europeia, e as medidas que vão ser exigidas, as medidas de sacrifício e de reestruturação da economia portuguesa para os próximos 3 anos. Portanto, pela primeira vez, a disputa eleitoral não será tanto em redor de um programa que se quer naturalmente diferente de partido para partido, e há diferenças fundamentais entre o PS e os outros partidos da direita, nomeadamente a defesa da escola pública, a defesa do Estado Social, a defesa do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, há aqui linhas de demarcação muito claras entre aquilo que é o PS e o que é a direita do PS, o PSD e o CDS, mas é evidente que também há denominadores comuns aos 3 partidos, e nomeadamente em relação também ao PSD, que é o PS ou o PSD, os que serão, das eleições, os que serão naturalmente encarregues de gerir o país, são os partidos que têm hipótese de ganhar as eleições. O país fica a saber, pela primeira vez, que o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda estão de acordo relativamente à reforma da Segurança Social. Eu não sei qual dos dois quer começar por anunciar, em primeiro lugar, ao povo português quais são os grandes pontos de acordo desta notícia, que a RTV está a dar com todo o gosto. Eu interrompi primeiro o Fernando Queiroz, talvez queira ser justamente o primeiro... Agradeço-lhe, Francisco, ter feito esta introdução, porque, vamos lá ver, às vezes as palavras não nos permitem exprimir com rigor o nosso pensamento. E, de facto, quando a gente fala em reforma, claro, o que a gente pensa é que há que haver uma mudança. Uns pensam que a mudança vai num sentido, outros pensam que a mudança vai noutro. E vamos lá ver. Se bem que, e isto é uma coisa que não é preciso, quer dizer, enfim, não é preciso, como se costumava dizer, não é preciso ir a Coimbra, que a Segurança Social poderia vir a ter um problema de sustentabilidade a prazo. Isso é uma coisa que qualquer técnico reconhece. E aí todos os técnicos o reconheciam. A questão essencial está depois na opção política para resolver o problema. Porque a técnica permite-nos identificar alguns métodos de resolver. Depois a decisão tem que ser política. E, portanto, se bem que estivéssemos, enfim, e que seja mais ou menos comumente aceito, que existia um problema com a questão, com o sistema público, e vincadamente público e desejadamente público da Segurança Social, existia esse problema, as soluções foram diversas. A solução que nós apresentamos, insisto, era resolver o problema do lado do financiamento da própria Segurança Social. A solução que o Partido Socialista encontrou foi resolver o problema do lado da redução dos benefícios que a Segurança Social presta, nomeadamente alongando bastante a idade limite da reforma, fazendo o recálculo das pensões. Daqui é de lhe agradecer penhoradamente, porque já ultrapassámos em muito o nosso tempo, a sua brilhante prestação, ao Dr. Fernando Queiroz, ao Fernando Queiroz, a sua brilhante prestação, a si, ouvinte que esteve, telespectador que esteve em casa a acompanhar-nos, a sua brilhante prestação enquanto espectador atento. Muito obrigado. Nós voltaremos, estaremos aqui sempre no nosso coração. Boa noite.